Olá a todos e a todas. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse aprendizado que está sendo feito em casa. Eu sei que está difícil, muitos estão se esforçando, estão fazendo o melhor possível. A gente precisa ter um certo cuidado em não atropelar, digamos assim, o processo de construção do aprendizado pelas crianças. Muitos de nós, inclusive eu mesma, nós fomos alfabetizados por outras metodologias, né? Pelo método fônico, às vezes pelo método silábico. Então a gente está acostumado e a gente acha que é muito natural falar, ajudar a criança a falar B com A, ó, B com A, faz ba. Então que palavra é essa? Só que muitos estudos já foram feitos e se descobriu, né? Existe um estudo que se chama psicogênese da escrita. Significa qual é o caminho que a criança percorre para aprender a ler e a escrever. Então, esses estudos, eles são já antigos, né? São do século passado, antes do ano 2000, principalmente por Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Elas descobriram o quê? Que a criança passa por níveis. Ela começa no nível pré-silábico 1. O que significa isso? A criança, ela pensa que a gente escreve com desenhos. Então, se você falar para a criança, escreve para mim a palavra gato, ela desenha um gato, porque ela acha que é assim que se escreve, com desenhos. Depois a criança vai para o nível pré-silábico 2. No nível pré-silábico 2, ela já usa sinais, são letras, às vezes são pseudo-letras, né? Letras que a criança inventa. Mas ele já faz os sinais gráficos. Então, se você falar formiga, a criança vai colocar lá alguns sinais ou pode fazer um rabisco, mas ela já sabe que não são desenhos que são utilizados para escrever. Depois vem o nível silábico. No nível silábico, a criança percebe que a palavra ela tem pedaços, que são as sílabas. Então, para cada pedaço que ela percebe, ela vai colocar uma letra. Não importa se é a letra, entre aspas, certa. Então, por exemplo, se você falar cavalo, a criança vai colocar três letras, porque ela percebe que nessa palavra tem três sílabas, né? São três pedaços. E não importa quais as letras, importa que ela está percebendo pedaços. Depois disso, esse nível, o nível silábico, é um nível muito importante. Mas depois ela passa para o nível alfabético, em que ela se dá conta de que não é só uma letra que precisa para cada pedaço. Então, se você falar a palavra elefante, ele vai pensar elefante. São quatro sílabas, né? A palavra tem quatro pedaços, mas ela não vai colocar só um. Algumas sílabas ela vai começar a colocar corretamente a sílaba completa, com as letras certas, né? E algumas sílabas não. Então, é preciso que a gente entenda que nessa fase a criança já está mais preocupada com o som da letra, ela faz a correspondência entre a letra e o som dela. Então, por exemplo, se ela quer escrever cavalo, quando ela está no nível alfabético, ela já pensa no K. Como é que faz o K, né? O vá. Ela pode colocar só a letra C para escrever K, V com A, vá, e só o L, ou pode colocar o L com o O. Então, algumas sílabas vão estar completas e outras não. O que acontece quando a gente começa a colocar para a criança o B com A, ba, quando a gente começa a fazer silabação? A criança vai ter, geralmente, muita dificuldade quando ela for se deparar com palavras que têm sílabas complexas. São as sílabas LH, NH, XC, né? SS, todas essas coisas. Porque quando a gente começa B com A, ba, B com E, bé, ela vai achar que todas as palavras elas são assim, uma consoante, uma vogal, né? Então,
Nós, do pós-construtivismo, a gente respeita esse processo em que a criança precisa descobrir por ela mesma quais são os processos, quais são as regras que existem para escrever. Então, é importante que a criança memorize a palavra. Então, a gente mostra a palavra e ela vai falar a palavra como um todo. A gente não vai começar lá, olha essa letrinha aqui, é M, essa daqui é I, então mi não é assim, né? Então, memorização de palavras, porque cada conjunto de palavras, ele tem todas as regras da construção alfabética. Tem algumas palavras que você tem palavra que começa por vogal, né, invertendo essa ordem de consoante e vogal. Por exemplo, a palavra elefantinho. A criança memoriza, ela precisa ter esse repertório de palavras. Quando ela for se dando conta, quando isso for importante para ela, ela tiver com a atenção voltada, ela tem aquele banco de palavras. Então a gente trabalha com o conjunto de nomes, né? Porque nome é importante, e aí sempre a leitura e a escrita dos nomes dos colegas. E a outra coisa são os conjuntos de palavras ligadas a uma temática. Nesse caso, a gente está trabalhando com as palavras da história do elefantinho. Então, tem as 16 primeiras palavras, tem uma série de atividades que se faz com elas, depois as outras 16 palavras, e assim a gente vai aumentando o repertório. Então, é importante que vocês fiquem tranquilos, né? Não se cobre, nem cobre demais, achar que se o seu filho não está lendo uma palavra ou outra, não é porque ele não sabe, que ele não consegue, não, né? Faz parte do processo. E a gente não deve atropelar esse processo respondendo para a criança. Por exemplo, querendo ajudar e falar assim: olha, L com A. Não, não façam isso. Isso é silabação. Não. Você pode falar a palavra, a criança mostra a palavra, a criança não leu, fala a palavra toda, mas não façam silabação. Peço para vocês, por favor, tenham calma, fiquem tranquilos que eles vão conseguir. Mas é muito importante a gente respeitar esse processo, tá bom? Um grande abraço.